Continuação da leitura do livro O Animal Social, o componente comportamental do preconceito, a discriminação. Geralmente, o preconceito leva à discriminação, o tratamento injusto dispensado a membros de um grupo estigmatizado. Apesar de a maioria das formas explícitas de discriminação serem atualmente ilegais nas escolas e nos locais de trabalho nos Estados Unidos, ainda assim, o preconceito pode se expressar comportamentalmente de maneira sutil, mas de uma maneira significativa. Todo tipo de pessoa tem sido alvo de discriminação. Homens baixos, idosos, deficientes físicos, pessoas gordas. Malgrado o fato de cerca de 40% da população norte-americana ser qualificada de obesa, as pessoas pesadas costumam ser alvo de piadas, importunação e humilhação. Têm menor probabilidade de ser contratadas e promovidas do que as pessoas magras, e menor probabilidade de receber tratamento apropriado dos médicos. Dizem que a discriminação pelo peso é um dos poucos preconceitos aceitáveis que restam, provavelmente porque a obesidade é considerada, em geral, erroneamente, algo controlável pela própria pessoa. Mesmo quando a discriminação contra um grupo torna-se ilegal, ela pode continuar de outras formas. Em 2015, a Suprema Corte decidiu permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que representou um avanço notável na luta do movimento LGBTQ pela aceitação plena. Contudo, homens gays, lésbicas e pessoas trans ainda são vítimas de preconceito e discriminação. Numa pesquisa realizada em 2016, estudantes gays e lésbicas do ensino médio tinham probabilidade cerca de 3 vezes maior que estudantes heterossexuais de relatar que sofreram estupros ou outros ataques durante o encontro. Mais de um terço relatou que sofreu bullying na escola, 40% pensaram seriamente em suicídio e 29% tinham tentado cometê-lo no ano em que a pesquisa foi realizada. A discriminação racial e étnica, ela também é forte nos Estados Unidos. A discriminação racial atormentou a nação. Como disse, apesar de a situação ter melhorado muito de diversas maneiras, a discriminação persiste, em geral de formas não óbvias. Nas escolas, crianças negras são suspensas quase 3 vezes mais do que crianças brancas, mesmo na pré-escola. Mas não porque estão se comportando de forma mais agressiva ou indisciplinada. As ações que levam estudantes negros à suspensão tendem a ser substancialmente menos severas e mais vagas do que aquelas que suspendem estudantes brancos. Se, por exemplo, tanto estudantes brancos quanto negros têm mais probabilidade de ser punidos por infrações concretas como fumar, sair da escola sem permissão, usar linguagem obscena e vandalizar propriedades, estudantes negros têm mais probabilidade de sofrer sanções por ofensas subjetivas como ser desrespeitosos, como fazer muito barulho, manter uma postura ameaçadora ou por vadiagem. Em geral, os professores recorrem a estereótipos negativos sobre crianças negras para decidir se o comportamento ambíguo dos estudantes é pior do que realmente é. Num experimento, os pesquisadores mostraram aos professores um vídeo com 4 jovens estudantes brincando, uma menina e um menino negros e uma menina e um menino brancos. Disseram-lhes para procurar algum comportamento potencialmente problemático, algo que na verdade não ocorria no filme. As crianças brincavam sem qualquer incidente durante todo o vídeo. A tecnologia de rastreamento ocular, que indica precisamente onde a atenção dos professores estava focalizada, revelou que todos os professores, tanto brancos quanto negros, passaram um tempo consideravelmente maior observando as crianças negras, especialmente o menino. Infelizmente, a discriminação racial é descontrolada na área da aplicação da lei. É muito mais provável afro-americanos serem detidos, condenados e encarcerados do que brancos pelo mesmo crime. Assim, a posse de crack mais disponível nas comunidades afro-americanas acarreta penas mais severas do que a posse de cocaína, que é mais disponível nas comunidades brancas. Embora ambas sejam a mesma substância química, pessoas brancas abusam de drogas com frequência bem maior do que os semelhantes de minorias, mas não são presas. Não são processadas ou punidas, e com frequência, se forem, será por um tempo bem menor. Dentre aproximadamente 1,4 milhão de homens norte-americanos na prisão,
40% são negros e 30% são hispânicos. Com efeito, em seu livro The New Jim Crow, Mass Incarceration in the Age of Color Blindness, a professora de Direito Michelle Alexander relata que há mais homens negros por trás das grades ou sob a vigilância do sistema judiciário criminal hoje do que escravos em 1850. Pesquisas em registros policiais revelam que suspeitos negros e latinos são detidos, interrogados, algemados e presos com frequência quase 4 vezes maior do que suspeitos brancos pelo mesmo comportamento suspeito. Em pesquisa liderada por Philip Goff, estudantes de pós-graduação e policiais avaliaram jovens negros, brancos ou latinos suspeitos de crimes e pediu-se que estimassem sua idade e a culpabilidade por suas ações. Garotos negros foram considerados significativamente mais velhos e menos inocentes do que os garotos brancos, além de ser tidos como mais merecedores da força policial. Outro estudante afro-americano de Joshua, que só teve notas máximas e que frequentara uma escola administrada por parceria público-privada na cidade de Nova York, descreveu seu relacionamento com a polícia. Se estiver quente e eu estiver usando apenas meu uniforme da escola, então eles me deixam em paz. Mas se estiver frio e se eu puser o meu abrigo com capuz, de repente eu sou um gangster e eles estão em cima de mim procurando drogas e armas. Experimentos de campo mostram como a raça é importante em contratações. Quando se candidatam a um emprego, aspirantes com nomes negros como Deshaun ou Kenisha têm menor probabilidade de ser chamados para entrevista com os empregadores do que candidatos com os nomes de Emily ou Craig, mesmo que apresentem currículos idênticos. A socióloga Devar Pager enviou pares de candidatos formados em universidades, todos bem apresentáveis e eloquentes e com currículos idênticos, para visitar mais de 350 empregadores que anunciavam vagas para candidatos com pouca experiência na região de Milwaukee. Metade dos candidatos eram brancos e a outra metade eram negros. Eles foram instruídos a se comportar com polidez com todos os empregadores. Em cada grupo, metade incluía um formulário de vaga que tinha passado 18 meses na cadeia por posse de cocaína. Quem seria chamado para a entrevista? Brancos com currículo limpo foram chamados 3 vezes mais do que candidatos negros com currículo limpo. Entre os ex-presidiários, os empregadores contataram os candidatos brancos 2 vezes mais do que os negros. Na verdade, os empregadores mostraram uma preferência maior pelos brancos que haviam sido presos do que pelos negros, com ficha limpa, inclusive. Aí também a discriminação de gênero. Tal como acontece com raça, muita gente acha que a discriminação de gênero deixou de ser uma barreira para as mulheres nos Estados Unidos. Afinal, como é o caso de maior parte dos países desenvolvidos, atualmente as meninas têm melhor desempenho do que os meninos na maioria das matérias escolares e têm maior probabilidade de estudar e de se formar numa faculdade. Mesmo assim, continuam a ser discriminadas sobre a crença preconceituosa de que são menos competentes do que os homens. Quando se pediu aos professores de ciências das principais universidades para avaliar os currículos de estudantes que se inscreveram por uma vaga de supervisor do laboratório, tanto professores quanto professoras acharam que o candidato era superior à candidata, mais capaz, mais digno de ser contratado e mais merecedor de salário inicial mais elevado e de mentoria de carreira. Contudo, os currículos mostraram habilidades e realizações idênticas. A única diferença foram os nomes de homem ou de mulher escolhidos aleatoriamente. Em 1963, o Congresso aprovou a Lei de Igualdade Salarial, Equal Pay Act, exigindo que homens e mulheres do mesmo local de trabalho recebessem o mesmo pagamento pela mesma função. Mas a lacuna entre gêneros persiste. Em 2014, a mulher norte-americana típica ganhava 77 centavos para cada dólar recebido pelo homem norte-americano típico, uma diferença de 23%. A lacuna salarial é maior ainda para mulheres afro-americanas e latinas, com as mulheres afro-americanas recebendo 64 centavos e as mulheres latinas recebendo 56 centavos para cada dólar recebido por um homem branco.
Mesmo tendo em conta o tipo de trabalho realizado pelas pessoas e as qualificações como grau de instrução ou experiência, a lacuna salarial persiste. O modo de avaliar o efeito do viés em prática de contratação consiste em ver o que acontece quando as pessoas podem se candidatar ou fazer um teste para um cargo sem revelar sua raça ou seu gênero. Em 1970, as mulheres representaram apenas 5% dos músicos de nossas melhores orquestras. As orquestras sinfônicas eram clubes de garotos administrados por diretores e comitês formados por homens. Qualquer um que assistisse a apresentações de orquestras naquela época teria razão em achar que havia mais homens tocando nelas porque os homens eram melhores músicos. E quando as orquestras sinfônicas recomeçaram a realizar audições com o uso de uma tela para que o maestro não pudesse ver a identidade dos músicos que participavam da audição, o número de mulheres contratadas pelas principais orquestras sinfônicas disparou. Hoje, em grande parte por causa das audições às cegas, a maioria das orquestras sinfônicas estão distribuídas igualmente entre homens e mulheres no palco. Identificando preconceitos inconsistentes. No passado, as pessoas se sentiam mais confortáveis exibindo abertamente seus preconceitos, e nas décadas de 60 e 70, os psicólogos sociais podiam perguntar simplesmente às pessoas como se sentiam com relação a membros de diversos grupos, e elas lhe diziam com toda franqueza como não gostavam daquela gente, com esses termos. Com a ascensão do movimento pelos direitos civis, foi se tornando um tabu cada vez maior a manifestação pública de preconceitos, tanto em palavras quanto em ações. As pessoas podiam perder empregos e também amigos. Atualmente, embora muita gente pense que tem permissão para ser politicamente incorreta com relação aos seus preconceitos, certamente na internet, os cientistas sociais acreditam que um número significativo de pessoas continua a ter preconceitos, mas escondem o fato, inclusive delas mesmas. Medindo vieses implícitos. Um método que supostamente detecta preconceitos que as pessoas não sabem que têm chamou a atenção do mundo todo: o teste da associação implícita, IAT, desenvolvido por Mazarin Banerjee e Anthony Greenwald. Mede a velocidade das associações positivas e negativas das pessoas em relação ao grupo-alvo. Eis como funciona. Você se senta diante de um console e mostra-lhe uma série de rostos que você deve classificar o mais depressa possível, apertando o botão à esquerda para um rosto negro, digamos, e à direita para um rosto branco. Em seguida, você precisa fazer a mesma coisa com uma série de palavras positivas ou negativas. Apertar o botão da esquerda para palavras positivas como triunfo, alegria, honesto, e o da direita para palavras negativas como demônio, verme, fracasso. Depois de dominar essas tarefas de seleção, combina-se os rostos e as palavras. Agora, o mais depressa possível, você precisa apertar o botão da esquerda quando vê um rosto negro ou uma palavra positiva e o botão da direita quando vê um rosto branco ou uma palavra negativa. Você recebe uma sequência rápida de combinações, como negro mais triunfo, negro mais veneno, branco mais paz, branco mais ódio, etc. Os pareamentos vão ficando cada vez mais difíceis à medida que o experimento prossegue. Repetidamente, estudos mostram que as pessoas respondem mais depressa quando os rostos brancos estão empareados com palavras positivas e quando rostos negros estão pareados com palavras negativas. Essa diferença de velocidade seria uma medida de suas atitudes implícitas para com os afro-americanos, pois é mais difícil para uma mente inconsciente associar afro-americanos a palavras positivas. Foram aplicadas versões do IAT usando diversos grupos-alvo, inclusive jovens ou idosos, homens ou mulheres, asiáticos ou brancos, pessoas com deficiência ou não, gays ou heterossexuais, gordos ou magros.
Mais de 15 milhões de pessoas de todas as idades e estilos de vida do mundo todo fizeram o teste online. Na escola ou em lugar de trabalho, e a maioria descobriu que possui preconceitos implícitos. Banage e Greenwald relatam que frequentemente as pessoas se surpreendem e se alarmam ao saber que têm preconceitos que desconheciam. A própria Banage, uma mulher não branca que nasceu e foi criada na Índia, diz que não passou no IIT racial, revelando associações contrárias aos negros que conscientemente ela repudia. O estudo menciona uma ativista gay que ficou atônita ao descobrir que sua própria mente continha associações ruim igual a gay mais fortes do que as associações bom igual a gay. Jovens reagem mais depressa a velho mais ruim do que a velho mais bom. Mas a grande maioria dos idosos também faz isso. E o escritor Malcolm Gladwell, que é o birracial, também ficou chocado com as suas respostas no IIT. Os pesquisadores citaram a entrevista que ele concedeu a Oprah Winfrey. A pessoa que amo mais do que quase tudo em minha vida, a mãe dele, é negra. E ali estava eu fazendo um teste que dizia francamente que eu não gostava tanto assim das pessoas negras. Imagine. Então não se precipite, Malcolm. O IIT pode indicar que você é preconceituoso, mas talvez não seja. Cientistas da psicologia discutiam as ambiguidades em torno das interpretações do teste. Porque se a resposta de Gladwell a negro mais bom foi alguns milissegundos mais lenta do que negro mais ruim, isso pode indicar que ele tem um viés inconsciente, implícito, mas também pode indicar que, nem sempre, o IIT está medindo o que diz estar medindo. Alguns pesquisadores acreditam que um teste apenas capta uma associação ao estereótipo cultural, da mesma forma que a pessoa associa mais depressa pão com manteiga do que pão com abacate. Assim, os idosos podem ter realmente um viés contra outras pessoas idosas, tão marcante quanto os jovens, mas também pode ser que o idoso, jovem tenham consciência dos mesmos estereótipos e associações culturais sobre os idosos ou qualquer outro grupo. Um modo de julgar a validade do IIT é ver se a pontuação elevada prediz o verdadeiro comportamento para com pessoas idosas, pessoas gordas, afro-americanas ou qualquer outro grupo. Os iniciadores do estudo afirmam que, quanto mais elevada a pontuação da pessoa no IIT, maior a probabilidade de ela discriminar o alvo de alguma maneira. Por exemplo, um estudo mostrou que brancos que revelam viés racial do IIT tendem a achar pessoas negras menos confiáveis. E outro revelou que, quando brancos com pontuação alta não se comunicam tão amigavelmente com negros em ambientes profissionais quanto o fariam com os brancos, de modo geral, porém, essas evidências que ligam as pontuações do IIT com um comportamento explícito são fracas. Isso quer dizer que se determinado indivíduo fizesse o IIT e tirasse uma nota alta, não significaria necessariamente que essa pessoa tem preconceito. Sequer significa que o indivíduo fará ou vá obter a mesma nota algumas semanas depois. Ademais, quando Adam Hahn e seus colegas pediram diretamente às pessoas que predissessem suas respostas relativas a 5 grupos diferentes do IIT, descobriram que elas foram surpreendentemente precisas, independente de lhes dizerem que atitudes implícitas são preconceitos verdadeiros ou associações aprendidas culturalmente. Os pesquisadores concluíram que as descobertas lançam dúvidas sobre a crença de que atitudes ou avaliações medidas pelo IIT refletem necessariamente atitudes inconscientes.